Olá pessoal, bom, esse é o trabalho final. O tema é resolução de arquivos digitais de vídeo e tamanho de tela. Então a ideia é fazer um comparativo entre o tamanho de tela que a gente tem em alguns dispositivos e qual que seria a resolução ideal de vídeo para estar carregando esses arquivos sem ter uma perceptiva perda de qualidade, mas também diminuindo o espaço de armazenamento e ocupando menos memória. Então é interessante a gente começar falando sobre os formatos de arquivo de vídeo, que normalmente eles se confundem com os codecs que eles são compatíveis ou os utilizam. Então, a ideia de um arquivo de vídeo e de um codec é diferente, apesar deles terem funcionalidades para a mesma coisa, que é fazer o vídeo funcionar. Então, o codec, na verdade, é a forma como você codifica os quadros do vídeo para poder diminuir seu espaço de armazenamento e possibilitar situações como streaming que a gente faz no YouTube, por exemplo. Ou mesmo carregar um, um filme ou um show em um DVD ou qualquer outra mídia, como pendrive, por exemplo. E já o arquivo ele embute tantas informações do codec, que vai fazer essa codificação tanto do áudio quanto do vídeo, como também embute as informações de alguns metadados que podem existir. Então, resumindo, na verdade a gente tem o arquivo de vídeo como sendo uma caixa em branco, em que vão estar guardados o codec utilizado para o vídeo, o codec utilizado para o áudio. Em alguns casos, eles dão suporte também a metadados como a legenda do vídeo. Então, é importante saber disso, porque alguns formatos de arquivo eles vão impossibilitar certas resoluções em função do codec que eles utilizam. Então, de qualquer forma, não é o tema do trabalho, não vou me prolongar nisso, mas se vocês quiserem mais informações, vocês podem clicar no link que vai aparecer aqui em cima, que tem os vários formatos que a gente tem hoje em dia e as compatibilidades deles com os codecs de áudio, de vídeo e resolução, consequentemente. E se dão suporte ou não a coisas como legenda. Bom, uma forma de visualizar esse efeito que a gente tem com a distância é que se a gente pegar uma imagem quadriculada com espaços em branco e for diminuindo o tamanho dela, que é a mesma coisa que aumentar a resolução por centímetro ou diminuir a altura do seu televisor, a gente vê que quanto menor a imagem, menos a gente consegue enxergar os buracos em branco. E chega um ponto que a gente já não enxerga mais e a gente vê todo o desenho em azul. A mesma coisa acontece quando a gente está visualizando a tela de um smartphone, por exemplo, ou de uma TV. Então, quanto mais distante da TV você tiver, menos defeitos ou menos a resolução vai interferir na qualidade da imagem que você consegue enxergar na TV. É lógico que a imagem vai ficar menor, mas a perda de qualidade que seria implicada pelo fato de você ter uma resolução menor, ela deixa de fazer sentido a partir de uma certa distância. Bom, uma forma bem resumida e bem prática de ver todas as informações que a gente está conversando aqui é um gráfico. O gráfico ele resume muitas coisas para a engenharia e nesse caso não seria diferente. Então, existe um gráfico muito interessante disponível no Fórum Adrenaline, que vocês podem acessar por este link aqui em cima da tela, que resume todas as informações que a gente está falando agora. Então, vocês podem ver pelo gráfico aí que ele vai associar o tamanho da tela em polegadas com a distância do observador da tela em questão e as diferentes resoluções de vídeo que a gente trabalha hoje em dia, desde os 2K até os 480p nos primórdios aí da resolução VGA. Você vê que quanto menor a distância
que a gente está da tela, mais importante é a resolução. E quanto maior a tela, mais importante também vai se tornar a resolução. Mas em alguns casos a gente vê na distância usual que a gente costuma trabalhar e ver TV ou coisa do tipo, que algumas resoluções elas começam a ficar grandes demais e a gente não tem assim tanto ganho em percepção quanto é esperado, assim, às vezes quando o pessoal vende para a gente. Então, de qualquer forma, independente do gráfico ou não, que vocês podem acessar por este link que está aqui disponível, a gente pode obter essas relações através de uma fórmula. E a fórmula vocês podem ver ela aí também, ela está exposta, em que o P ele corresponde à altura da tela e o L é a resolução que a gente está trabalhando. Se a gente faz uma pequena manobra matemática nessa equação, a gente pode então definir, na verdade, a resolução que a gente precisaria, né, para certos dispositivos, desde que a gente saiba a distância. Então foi isso que a gente fez. A gente vai apresentar agora os resultados para os principais dispositivos que a gente usa hoje em dia e qual seria, né, no caso, as resoluções ideais para estar usando num tablet, num smartphone e nas diversas TVs, diversos tamanhos de TV que a gente tem hoje em dia. Então, né, fazendo as contas, considerando um smartphone de cerca de 5 polegadas de dimensão de tela, se a gente fizer as contas, a gente vai ver que uma distância de cerca de 50 centímetros para visualizar um vídeo, uma resolução de apenas 480 é suficiente para você ver o vídeo com uma qualidade boa. Não precisa gravar um vídeo em Full HD no seu smartphone para poder mostrar para o pessoal no WhatsApp. Outra coisa interessante também é que se a gente estiver usando um tablet de 7 polegadas também, widescreen, a cerca de 80 centímetros do seu rosto, você também pode usar uma resolução de 480p. Ela é suficiente para poder te dar uma visualização boa do vídeo sem ficar gastando muito espaço no seu gadget. Se você, por outra hora, estiver usando um tablet de 10 polegadas, a mesma distância, aí já é interessante que você use um vídeo de 720p, porque apesar do tablet ser pequeno, a distância que ele fica do seu rosto, ele faz com que seja necessária uma resolução maior para que você não tenha interferência dos pixels e não comece a ver um monte de quadradinho no vídeo que está rolando. Além disso, eu considerei também uma situação que muita gente usa, que é assistir série e alguns filmes deitados na cama, né? Logo com a TV logo à frente da cama, no quarto. Isso dá uma distância em torno de 2,5 metros da distância entre a sua cabeça e a visualização da TV. Então, nessa situação, seria suficiente que você utilizasse uma resolução de 480p, em função da distância. Como você vai estar mais distante, bem mais distante do que o normal, você não vai sentir tanto a interferência da resolução. A sua tela vai ser menor do que a tela da sala, por exemplo, e, consequentemente, a sua distância vai compensar o fato da resolução menor. Então, como você está numa distância maior e tem uma TV pequena, você pode usar uma resolução menor no vídeo. Então, se você quer assistir suas séries, você pode tranquilamente baixá-las em 480p, com praticamente nenhuma perda de qualidade para assistir, e depois que acabar Breaking Bad, você pode dormir tranquilamente na sua cama, sem ter que levantar, apenas desligando pelo controle remoto. Além disso, estamos na época da Copa, então a gente tem que considerar a situação mais importante, que é quando a gente for assistir os jogos da Copa. Então, se você tiver com a sua TV de 50 polegadas para assistir o Neymar na Copa,
com uma sala parecida com a minha, que tem em torno de 3 metros, a distância da TV para o sofá, você não precisa necessariamente comprar uma televisão Full HD. Primeiro, porque muitos dos serviços de transmissão ainda não são transmitidos em Full HD, apesar de eu achar que na Copa a transmissão vai ser feita em Full HD, eu não tenho certeza disso. A distância também compensa o fator da resolução. Então, se a gente está trabalhando a distância de em torno de 3 metros, você tem uma TV de 50 polegadas, uma resolução de 720p, que é a resolução de DVD, ela é suficiente para você assistir um filme ou assistir, se Deus quiser, os gols do Neymar na final da Copa do Mundo. Então, é isso aí. Isso não vale para qualquer lugar, isso não vale para todas as situações, é claro. Tanto por isso que a gente colocou a fórmula aí. Você pode fazer as contas para sua casa e avaliar os espaços que você tem, as utilidades que você faz dos seus dispositivos e as telas, o tamanho, para ver qual que é a melhor resolução para você, para carregar no seu celular, para carregar no seu tablet, ou mesmo para baixar os filmes da internet. O importante é saber que tem diferença e você não precisa ficar gastando armazenamento demais, porque às vezes você baixar um filme em Full HD não vai ter diferença nenhuma entre assistir um filme Full HD e assistir um filme a 720p e às vezes até a 480p, dependendo de onde você está assistindo. É isso aí. Boas férias para todo mundo e até mais.